Eu tinha 12 anos e saí para uma festa e fiquei muito bêbada. Depois de madrugada, eu e minha amiga e 2 homens fomos andando pelo mato. Tinha um tronco caído, uma árvore gigantesca e foi lá que eu transei com um dos homens. Era a minha primeira vez e eu engravidei. E eu me casei com esse homem. Eu tive que casar. Eu tive o Nilson, sabe? A gente ficou lá no Pará por alguns anos e depois nos mudamos pra cá, pra trabalhar os 3. Eu trabalhava em uma loja lá no centro. Eu era respondona e tinha 16 anos, eu não gostava de onde eu trabalhava. Sua avó um dia veio na loja e eu acho que ela gostou de mim. Eu vim trabalhar na casa dela, eu, meu marido e o Nilson. Mas meu marido era ruim, ele era o diabo, Giovana, o diabo. Teve um dia que a gente brigou mesmo de verdade, e ele tava com um facão e tava me ameaçando. Sua avó viu tudo isso e ela expulsou ele daqui. Eu fiquei e ele foi embora. Ela mandou ele pra fora daqui. Sabe como é sua avó, né, Giovana? Ela é durona e ela livrou ele da minha vida. Eu fiquei aqui e eu sei que essa história é horrível. E eu sei que ele era um homem horrível. Mas eu tive o Nilson e ele é um milagre. Ele é um anjo. Eu amo ele mais que tudo. Você viu que agora ele cursa Direito na faculdade? Ajuda os advogados aqui do bairro. Ele é meu anjo, Nilson. Eu precisava me casar, sabe? E seu avô, seu avô, ele era um intelectual. Eu sabia que ele gostava de ler e de viajar e por isso eu me casei com ele. Sabia que podia me casar com ele. A gente teve uma amizade incrível, viajamos juntos. Ele era meu companheiro, mas não era uma paixão, assim. Quando seu pai tinha 11 anos, a gente se separou. Mas a gente continuou junto, viajando, morando perto um do outro. Eu lembro que ele vinha me visitar e ficávamos conversando e rindo juntos. Ele era um bom amigo e ainda éramos família. Ainda tínhamos um filho junto e isso não iria mudar. E a gente estava cavalgando, nós dois, em umas montanhas, era pôr do sol. E as cores se misturavam, eram tons de vermelho, laranja e amarelo. E foi um dos melhores dias da minha vida. Eu só senti a liberdade. Quem diria, hein? A Marli, que costumava ser cheia de vida. Olha onde eu tô, olha pra mim. Giovana, eu quero que você pegue tudo. Tudo que você quiser da minha casa, tudo é pra você. Meus livros são seus, minhas tintas, minhas roupas, minhas joias. É tudo seu, tá bem? E quando ela se foi, eu não podia acreditar. Ela era uma força tão poderosa. Quando ela ficou doente, ninguém entendia o que era. A gente até achava que era psicológico. Nenhum médico achava o porquê de tanta dor. Quando ela foi diagnosticada, no seu último ano de sofrimento, meu pai passou a cuidar dela 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ela se recusava a ir para uma clínica, porque era onde meu avô tinha morrido. Meu pai virou seu enfermeiro e por muitos meses não viu os dois. Minha avó não queria que eu a visse e meu pai não podia deixá-la sozinha. Mas mesmo longe eu sentia dor, e ela ainda. Depois de um tempo ele me deixou visitar ela e fiquei alguns dias com os dois. Eu dormi em um colchão no chão do quarto ao lado dela e ele no sofá. Às vezes ela dormia o dia inteiro e acordava por umas 2 horinhas para comer, trocar sua fralda e tomar mais uma dose de morfina. Ela acordou muitas vezes chorando e quando me via no canto da porta, chorava mais ainda. Ela odiava que eu a visse assim. Teve um dia que eu penteei seus cabelos e ela me olhou com amor que podia explodir qualquer coração. Um dia, quando eu fui lhe alimentar, estava lhe dando salada de frutas e ela comia em silêncio. Quase não me olhava. Quando olhou para cima, tomou um susto. Ela disse que não tinha me reconhecido. Nesse dia, levamos ela para o hospital. Tivemos que colocá-la em uma cadeira giratória, dessas de escritório, e descer com ela nessa cadeira até o carro. Ela foi internada no hospital nesse dia e depois de uma semana meu pai viajou para os Estados Unidos e deixou ela só com a Lia e comigo. Ele disse que ela tinha deixado ele ir e falado para ele ir. Ele já tinha pago tudo.
Achei aquilo a coisa mais absurda do mundo, mas a minha opinião nunca foi pedida. Então ele foi e ficou eu e a Lia. Fui visitá-la no sábado, dia 27 de agosto. A médica disse que ela tinha uma semana. Contra o conhecimento do meu pai, liguei para minha tia, que era brigada conosco, e contei que a sua mãe estava morrendo, para ela vir o mais rápido possível. Ela veio no dia seguinte e chegou uma hora depois que sua mãe tinha morrido. Eu não sabia o que fazer, enquanto esperava minha tia, que estava dentro de um avião. Não sabia se eu que tinha que planejar um funeral. Não sabia como fazia isso, eu tinha 16 anos. No final, uma prima que eu nunca tinha visto antes fez isso pra mim. Uma daquelas primas adultas que você não sabe nem o nome. Enfim, ela parecia saber quem eu era e eu não precisava fazer nada disso. Quando falei com meu pai que a vovó tinha morrido, perguntei se ele ia voltar. Ele disse que não, e não voltou mesmo. Só voltou depois de um mês. Enfim, tempo vai, tempo vem. E eu tinha perdido a minha pessoa favorita no mundo. Eu fui na casa dela algumas vezes, mas a que mais me marcou foi a última vez que eu entrei lá. Não havia mais nada dela lá. Não havia os livros, nem as tintas, não havia TV, que ela via Game of Thrones, o sofá que ficávamos juntas. Não havia mais suas roupas esvoaçantes e coloridas, não tinha mais nada. Não tinha mais o som do Story Channel na TV, nem a música de tango no somzinho. Não tinha mais nenhum traço dela, e entrando naquele escuro, vazio e, além de tudo, silencioso quarto, eu nunca mais quis voltar.